Pessoal, obrigado pela participação. A gente vai começar a transmissão dos nossos trabalhos. Hoje, quem definiu o trabalho foi o Guilherme. Na verdade, eu defini o trabalho que eu ia fazer nesse junípero, que é um junípero jacaré. Então, esse aqui vai ficar por último hoje, porque esse jacaré vai ser a continuidade do próximo trabalho da próxima quarta-feira. Então, esse jacaré foi trabalhado a primeira vez, vou explicar um pouco sobre ele, foi trabalhado a primeira vez pelo Mauro Stenberg, numa visita aqui ao estúdio. Então ele veio para um workshop aqui no estúdio em 2016, se eu não me engano, 2017, perdão. E ele fez uma primeira estilização, a gente aramou essa planta, ele fez uma primeira estilização. Eu tinha 2 projetos para essa planta, hoje eu vou contar para vocês como que eu vou mudar esse projeto que o Mauro fez. A planta brotou bem, está super bem desenvolvida e a ideia é mudar um pouco o projeto para poder melhorar a condição dessa árvore, melhorar a apresentação dessa árvore como um bonsai. O vaso dela hoje é um vaso do Onodera, foi um vaso feito especialmente para um junípero jacaré por causa da tonalidade da casca, do tronco, que tem essa cor vinho. Então vocês que gostam de junípero, hoje é o dia, hoje vai ser o trabalho todo, tudo que a gente vai fazer aqui vai ser relacionado a junípero. Só para apresentar para vocês, a gente tem um junípero procumbens, que é uma planta nunca trabalhada, esse material vocês encontram muito fácil, principalmente na Bonsai do Campo. Bonsai do Campo hoje é uma das maiores produtoras de material para bonsai. Então esse tipo de material facilmente vocês vão encontrar. E aqui um outro Juniperus procumbens, que é uma planta do Guilherme Garzon, que eu não vou mexer. Essa planta só está aqui para mostrar para vocês o que a gente pode fazer. Então no caso aqui está feito um estilo cascata. E aí eu vou falar para vocês o que eu melhoraria nesse estilo em primeiro lugar, depois o que a gente vai fazer num primeiro passo, para você que está começando, que não tem a menor noção do que é aramação, do que é estilização, mas o que você pode fazer para melhorar a condição do material que você vai começar. E depois que você começar a interagir com a gente aqui nos trabalhos de quarta-feira, você vai entender como começar a trabalhar o bonsai de fato, porque, pessoal, a gente tem mais de 50 vídeos gravados, vocês vão conseguir assistir todos os vídeos que estão para trás, vocês vão conseguir ver todas as transmissões. E tudo que eu vou fazer aqui, grande parte eu já falei, eu já comentei, já está gravado, vocês vão conseguir assistir, vão conseguir muitas vezes trabalhar a árvore de vocês, vendo o que a gente faz todas as quartas-feiras. Então a gente sempre aborda todos esses temas e sempre a gente faz esses trabalhos de quarta-feira. Hoje, especialmente, a gente vai falar sobre junípero, porque foi o tema escolhido pelo Guilherme Garzon. A maioria de vocês, quando começa o bonsai, quer aprender um pouco mais sobre essa espécie, porque é uma espécie que remete muito ao bonsai por causa da folhagem, por causa do tamanho, enfim, por causa vamos dizer assim, da harmonia, né, entre folhagem, tronco e ramificação. Então a gente vai falar muito sobre junípero. Enfim, hoje... pessoal do Instagram, tchau. Se alguém quiser continuar aí do Instagram, vai lá para o Zoom, que a gente vai continuar os nossos trabalhos aqui via Zoom. Grande abraço. Agora o pessoal do Zoom, vamos lá, vamos continuar. Então eu vou colocar aqui para vocês essa planta que o Gui trouxe. E uma das coisas que a gente discutiu a respeito dessa planta, o Guilherme é um aluno meu aqui, já está trabalhando comigo há uns 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 2 anos. Então ele é um iniciante ainda na arte do bonsai. E uma das coisas que eu falei para ele foi o seguinte: Gui, essa planta está num vaso muito grande, né? Um vaso cascata. O vaso é legal, o vaso é bonito, é um vaso do Izumi. Para quem não conhece, o Izumi é um ceramista de Atibaia que faz uma queima da cerâmica em alta temperatura. Então vale a pena conhecer, entra no Instagram lá, Izumi, Cerâmica Izumi, fantástico. Eu diria que é uma das joias brasileiras da cerâmica, é o Izumi. E o filho dele hoje é um grande ceramista também, tem 20 e poucos anos, um menino, o Dai Izumi, e já faz vários vasos para mim, eu encomendo vasos de bonsai para ele. Enfim, o cara é um baita artista, a gente sempre trabalha junto. E esse vaso do Izumi, apesar de ser um baita vaso, é um vaso muito grande, né? Para um estilo cascata como esse aqui, é um vaso muito grande, acaba ficando um pouco desproporcional, né? O Gui vai mostrar no Zoom aqui. Vamos lá, Gui. Vamos começar a trabalhar via as 2 câmeras. Então a gente tem uma planta aqui no estilo semi-cascata, que seria esse galho aqui chegando na base do galho, abaixo da linha do vaso. E esse estilo na base da linha do vaso a gente chama de estilo semi-cascata. Mas é uma planta que tem muito potencial, vai virar um belo chorrinho, vai virar uma bela planta pequena. E aí eu falei, Gui, esse vaso está um pouco grande, esse vaso não está legal, não vale a pena a gente apresentar ainda para o pessoal da comunidade, porque eu teria que trocar o vaso, teria que aramar, teria que mudar para a gente conseguir harmonizar. Aí ele hoje trouxe um vaso, cadê o vaso? Cadê o vaso? Cadê o vaso? O vaso está aqui. Então o vaso está aqui, para vocês verem, esse aqui é o vaso que ele trouxe, e esse é o vaso que a gente colocaria essa planta, para melhorar a condição dela. Se vocês olharem de frente aí, ó, eu colocaria ela nessa condição, tiraria ela desse vaso, e colocaria nesse vaso estilo Kurama. O que é o estilo Kurama? É um vaso estilo mais orgânico, como se fosse uma planta na rocha,
saindo da rocha e tendo a sua queda naturalmente pela rocha. Então o Kurama ele representa um pouco essa naturalidade da planta crescendo na montanha. É normal a gente utilizar Kurama no estilo semicascata e essa planta vai ficar muito melhor nesse Kurama. O Gui até tentou colocar um arame aqui, colocar uma telinha de fundo, já deixou preparado para poder fazer o transplante, mas eu não vou fazer. Não é o dia, a gente vai trabalhar as outras áreas, porque eu tenho muita coisa para falar para vocês sobre estrutura e a gente ainda tem intervalo de 5 minutos, daqui meia hora, para a gente poder seguir o trabalho nesse Juníperos maior, que eu vou falar mais para vocês sobre técnicas avançadas, sobre como formar uma árvore num estilo cada vez melhor e como evoluir a partir de um primeiro projeto. Então, esse aqui é o vaso para essa árvore, então para vocês entenderem, essa árvore ela ficaria, vamos colocar aqui de frente para vocês entenderem, esse Kurama aqui, ó, vai casar muito bem com esse estilo, porque esse primeiro galho, esse galho mais baixo, ele vai ter que descer abaixo da linha de vaso, então a gente, em vez de considerar lá um semi-cascata, a gente vai considerar ela um estilo cascata, ela vai passar da linha do vaso, e isso vai deixar ela muito mais dramática, com muito mais sentimento, vamos dizer assim. Nesse vaso maior, é como se a planta tivesse basicamente sentada na montanha, e não é bem isso que a gente quer representar nesse estilo. Então, possivelmente, até quarta-feira, o Guilherme vai transplantar essa árvore, a gente vai fazer esse trabalho e ele vai tirar uma foto e vai mostrar para vocês como essa árvore ficou. Hoje não é o dia. Então vou tirar daqui para a gente começar a trabalhar esse outro Procumbens. Esse aqui que eu queria pegar. Bom, pessoal, vocês foram lá comprar uma árvore, comprar um Procumbens. E aí, o que eu faço? A maioria de vocês que estão começando bonsai pensam o seguinte: legal, comprei um Procumbens. O que eu faço? A planta está bem? Veio lá da bonsai do campo? Está forte? Está com uma brotação forte? Está saudável? Legal, pô, bacana. Mas e aí, eu quero transformá-la num bonsai. Primeira coisa que eu tenho que entender, nebari, né? Eu tenho que entender o que tem na base dessa planta, como que ela se junta ao solo, qual que é a base dela, como que ela apresenta. O que é nebari? Nebari é isso aqui, gente, ó. É o como que a planta se encosta, como que ela se conecta no solo. Então o Guilherme vai mostrar via Zoom aqui para vocês. Essa árvore aqui é uma árvore madura, já está há 15 anos comigo, ela já vem sendo trabalhada há 15 anos. E eu falo para todo mundo que vem conhecer que ela parece aqui uma cabeça de uma caveira, né? Um dragão aqui, ó, um olho. A gente tem uma boca e um dente aqui, ó, descendo. Então isso aqui é o que a gente chama de nebari, a base dela, é como ela se conecta ao solo. Então a partir do nebari é que a gente começa o nosso projeto. E depois eu vou discutir essa árvore para vocês entenderem como que a gente vai melhorar ela. Mas hoje, nesse momento, a gente vai começar uma planta que está do zero, é uma muda de Junípero Procumbens. Deixa eu ver se ela está presa no vaso. Está presa no vaso, deixa eu soltar. Aquela minha tesoura favorita, que todo mundo sabe que eu amo, não está aqui hoje, não sei porquê. Mas enfim, ela não está, o Guilherme está correndo atrás dela agora, nesse exato momento. Porque ele sabe que eu corto arame, eu corto vaso, eu corto tudo com ela. E essa outra aqui, apesar de ser uma tesoura japonesa, uma tesoura boa, uma tesoura de bonsai, ela não faz às vezes da minha tesoura. Eu vou até ajustar o fio dela aqui, ó. Alguém cortou alguma coisa muito grossa e ela não estava fechando a lâmina. Agora está fechando a lâmina. Vamos lá. Então, perfeito, olha lá. Bom, a planta tinha aqui no fundo dela um... obrigado, Guilherme. Essa aqui é a minha tesoura, gente. Se vocês vierem um dia aqui fazer estágio comigo e vocês virem essa tesoura, não peguem. Essa tesoura é minha. Ninguém põe a mão nela. Essa é a minha. Enfim, tiramos a planta do vaso. Não, pera, não era isso que eu queria fazer. 1 minuto. Perfeito. Eu vou me cobrir um pouco aqui, mas a ideia é que vocês vejam de uma forma melhor. Guilherme vai mostrar de perto. O que é um nebari? Qual que é a ideia do nebari? É a gente entender a base da árvore, como que a árvore está saindo do chão. Então, para isso, a gente tira aquela primeira camada do solo, a gente tira aquela primeira porção do solo. E no caso aqui, como a planta tem uma copa muito forte, né? Tem uma copa muito fechada, a luz aqui está até um pouco fechada, né? Vou mostrar aqui, Gui, ó. Tá até um pouco fechado, a gente não consegue nem ver direito o tronco, né? Então, tá bacana aqui, ó. Já tô mostrando o nebari dela, já tô conseguindo ver a base dela, ó. Ela tem uma curva muito legal aqui. Olha lá, que curva legal. Então, muito legal. E a partir do movimento de nebari, que é essa base da planta aqui, e essa curva, eu vou escolher a minha frente, eu vou escolher a frente da minha árvore. Então, eu tenho duas possibilidades. Quando eu tenho um nebari interessante e uma curva boa, é lógico que assim, a minha ideia é mostrar o quê?
a curva, né? Eu tenho que preservar a curva. Então, se eu tenho uma curva e o tronco ele tem uma certa, vamos dizer assim, ele é cilíndrico, se eu olhar de um lado eu vejo a curva bem evidente, se eu olhar do outro lado praticamente essa curva não existe. Então, dependendo do ângulo de visão, eu vou ver essa curva de uma forma muito boa, muito rápida, muito fácil, e isso impacta a pessoa que está admirando o bonsai. Então eu tenho que escolher a frente a partir dessa curva. Então nessa situação eu tenho essa curva aqui, que vocês estão vendo, ela está um pouco difícil de ser vista porque eu tenho muito galho ainda no meio, muito broto saindo no meio, eu vou podar todos esses brotos, eu vou limpar, vocês vão ver toda a estrutura dessa árvore, eu não vou aramar essa árvore, eu só vou limpar e vou estruturar ela para um próximo trabalho. Mas eu já tenho uma noção de que a frente dela ou é aqui, para onde eu vou mostrar para vocês agora, ó, que eu tenho essa curva interessante, é uma boa curva, mostra bem de pertinho, Gui, aqui, ó. Ó, tem uma curva bem legal, ó, tem uma base bem legal, né? Uma curva boa, bastante galho, então eu tenho muita opção de trabalho, mas eu tenho muito ramo, muito broto saindo no meio aqui, ocluindo um pouco a minha linha de galho, então eu vou limpar, eu vou podar todos esses brotos. Para poder podar todos esses brotos, eu vou ficar de pé aqui para vocês, e o Gui vai ficar aqui mostrando mais de pertinho para vocês verem. Então, vocês que estão aí de perto, vocês estão vendo, olhem aqui, eu vou começar a limpar todos esses brotos, começar a tirar mesmo para poder entender, sem podar os galhos principais, né? Eu vou só tirar essa brotação para poder entender a linha de tronco dessa árvore, para poder começar a entender um futuro projeto. Então, esse é aquele momento de tensão que a gente começa a ficar tenso, né? Falar, meu Deus, e agora? Será que eu podo, não podo? Enfim, podem podar, podem tirar, podem limpar. Isso é importante para uma árvore, fazer essa limpeza, essa redução, né? Tirar os brotos do meio dos galhos, melhora a aeração, o oxigênio é importante entrar para dentro da árvore para poder melhorar a saúde da árvore. Então é muito importante a gente limpar todos esses brotos, ó. Vou limpar todos os brotos aqui, tirar toda essa brotação. No caso aqui eu comecei com a mão, mas eu posso voltar com a tesoura. Vou voltar um pouco com a tesoura, olha que legal, ó. A gente já consegue ver aqui um pouco da estrutura, ó. A gente consegue ver um pouco da estrutura. Nessa árvore em si, nesse tipo de junípero, essa planta ela é tão forte, ela é tão resistente que ela começa a soltar, se ela começa a fechar muito brotação interna e ter musgo interno, vocês estão vendo essas pontas aqui, ó? Essas pontas aqui, ó, gente, isso aqui é a possibilidade de uma saída de raiz. Se eu cobrir isso aqui com terra, em alguns meses já tem raiz saindo dessa posição. Porque esse junípero é extremamente forte mesmo, ele brota muito bem, ele desenvolve muito bem, extremamente resistente e como bonsai fica muito bom. E inclusive assim, lá naquela série que está super famosa no Netflix agora, que chama Cobra Kai, quem é da minha geração, eu acho que pouca gente é da minha geração, porque eu já estou velho, né? Então pouca gente é da minha geração, mas quem é da minha geração viu ou vai assistir essa série, porque vai entender que os bonsai que o Daniel San está vendendo junto, está colocando junto com a venda dos carros, são juníperos procumbens, são essa espécie de junípero. Então assim, para quem está começando, essa espécie de junípero é muito legal, muito bacana, porque é muito resistente, ela é muito forte, ela brota bem, ela resiste bem, e para quem quer fazer muda, ó, quem quer fazer muda dele, puxa, eu comprei um junípero procumbens, e aí eu quero fazer uma muda, né? Poxa, cortei o galho, será que eu consigo fazer muda? Consegue, a planta enraiza super bem. Se a gente for pensar que cada saída de galho é uma gema de brotação, uma gema de crescimento, a gente retira aqui um galho e retira algumas gemas, faz um corte em bisel, né, para poder enterrar, e a gente enterra essa brotação jovem mais ou menos até onde eu deixei as folhas, e onde eu tinha a brotação lateral, a gente vai conseguir um bom enraizamento e essa muda vai existir e a gente vai conseguir propagar essa espécie de uma melhor forma possível. Então vamos continuar limpando. É uma espécie fácil de vocês conseguirem disseminar, vocês vão conseguir propagar de uma forma muito fácil, mas vamos continuar limpando para a gente poder entender um pouco mais aqui a nossa árvore, como que a gente vai evoluir ela e como que a gente vai trabalhar. Então se vocês olharem aqui, ó, eu já estou conseguindo ver a estrutura dela, ó. Eu já consigo ver a estrutura de galho primário e eu já limpei, tirei bastante brotação aqui do meio para poder trabalhar essa árvore como um bonsai. Lembrem o seguinte, a gente tem vários tipos de condução de um bonsai, né? Como que o que eu quero dizer condução? Condução é como que eu vou forçar ou como eu vou estimular, na verdade não é bem forçar, mas é estimular a planta a crescer do jeito como eu quero. Se a gente for pensar na natureza,
Tem muita gente, quando eu falo que eu faço bonsai, tem muita gente que fala para mim assim, poxa, mas você fazendo bonsai, você não está judiando da árvore, você não está mutilando a árvore? Nossa, uma vez eu ouvi isso, mutilando a árvore. Porque se você plantar na natureza, se você colocar lá no meio da mata, ela vai crescer, ela vai ser feliz, ela vai ser uma árvore livre. Assim, você plantou uma vez, você já colocou uma árvore num solo alguma vez? Aí a pessoa fala, não, nunca plantei. Bom, então tenta plantar uma árvore. Se você não coloca nos primeiros anos água, adubo e faz com que ela se desenvolva, é muito difícil a árvore se desenvolver sozinha. Então, quando a árvore solta 1000 sementes, muitas vezes das 1000 sementes, uma consegue virar uma árvore adulta. E normalmente as outras árvores acabam morrendo no decorrer da sua vida, ou muitas vezes elas nem germinam, elas nem brotam. Então, quando a gente faz bonsai, a gente consegue otimizar o desenvolvimento da árvore e a gente consegue montar toda a condição que essa árvore precisa para poder se desenvolver. Então, nessa situação, eu estou limpando aqui para a gente poder entender a estrutura dessa árvore, que está bem interessante, está bem legal. Eu já vou mostrar para vocês. Estou limpando aqui a parte interna dela. Tem um galho longo aqui. Acho que o Guilherme vai ficar triste que eu vou podar ele. Mas ele vai poder fazer bastante muda dessa árvore. Pessoal, e só da gente limpar, ó, se vocês olharem aqui, ó, só de eu limpar ela, eu já estou conseguindo melhorar a condição de aeração, de insolação. Mesmo quando a gente rega, toda vez que a gente rega um bonsai, a gente joga na árvore uma água fresca, rica em oxigênio, né? Então, normalmente os bicos regadores, eles têm a função também, principalmente os bicos regadores de jardinagem, né? Eles abrem aquele leque da água e eles, na abertura do leque, eles acabam aerando a água e oxigenando a água, porque esse oxigênio da água, ele vai acabar levando para a raiz uma condição de oxigenação que é importante para o desenvolvimento da raiz também. Então, é importante, se vocês forem regar o bonsai, tem muita gente que fala assim, eu vou regar o bonsai, eu vou imergir ele na água. Pessoal, evitem fazer isso. Quando vocês forem regar o bonsai, reguem mesmo por cima, porque essa água que vem de enxurrada na planta, ele vai acabar oxigenando, vai melhorar a condição de oxigenação das raízes e da folha do bonsai. Pode perguntar, Dona Gá. Boa noite a todos. Primeira pergunta do Luandi. Poderia falar um pouco sobre as características de saúde da planta? E uma segunda pergunta que acho que pode ser complementar, inclusive, o transplante de junípero não teria que ser no inverno? Muito bom, Luandi. Pergunta bem pertinente. O Luandi está falando sobre a saúde da planta, né? Perguntou, fala sobre as características da saúde da planta. Em primeiro lugar, toda vez que a gente vai começar a trabalhar ou mesmo comprar uma árvore, prestem atenção em relação a como essa árvore está se desenvolvendo e a característica da folhagem. Se vocês olharem na mesa, a gente tem as 3 árvores ou 3 espécies de junípero com a folhagem extremamente verde, com início de brotação. Se o Gui mostrar de perto aqui, ó, vocês vão conseguir ver de pertinho, ó, vem bem na minha unha aqui. Espera aí que minha unha está suja. Bem na minha unha. Então vocês vão ver que a planta está começando aqui, ó, uma folhagem nova, que é uma folhagem verde mais claro. Isso é sinal que a planta está brotando. Se ela está brotando, é sinal que ela está saudável. Então, se eu vou trabalhar uma planta que não tem um estágio de brotação, se ela não está se desenvolvendo bem e vocês vão começar a querer trabalhar, vão querer mexer, vão querer podar, muitas vezes isso vai acarretar no óbito da planta. Então, é muito importante vocês diagnosticarem o estágio de saúde dessa planta e a partir daí vocês têm que entender se a planta tem a folhagem saudável, se ela está com uma condição de brotação saudável, se ela tem muita folha morta no meio dela. Então, por exemplo, apesar de eu ter folhas secas aqui no meio dessa árvore, que provavelmente desde que o Gui pegou, você pegou faz quanto tempo essa árvore, Gui? 1 ano e meio, velho. Então o Gui pegou essa árvore há 1 ano e meio, provavelmente nesse 1 ano e meio ele não chegou a fazer nenhum tipo de intervenção, ele não deve ter limpado, ele não deve ter feito nada, ele só cuidou, regou e colocou adubo, porque dava para ver que tinha um pouquinho de osmocote em cima. Então, dá para ver que a árvore está saudável, ela está se desenvolvendo bem e ela está crescendo bem, porque as pontas dela são verde-limão, né? Tem essa cor verde-limão. Desse outro lado aqui, dá para ver que esse procumbens, ele tem a folha, né? A folhagem aqui, ó, vocês conseguem ver de perto. A folhagem dele aqui tem uma brotação verde mais clara aqui na ponta, isso significa que a planta está começando a brotar, ela está começando a se desenvolver. Isso é um sinal de saúde, que a planta está crescendo bem, está se desenvolvendo bem. Então, sempre que vocês forem trabalhar uma árvore, pensem que ela tem que estar com saúde, que ela tem que estar em bom desenvolvimento. Então, aqui eu estou limpando, estou tirando as agulhas velhas do meio.
Estou fazendo o trabalho que o Guilherme devia ter feito o ano passado. Brincadeira, Gui. Esperei especialmente para hoje. Ele deixou essa árvore especialmente há 1 ano e meio atrás. Ele já pensou que hoje a gente faria uma transmissão para a comunidade, para o pessoal que está participando, que quer conhecer, que quer aprender um pouco mais. Então, o que eu faço nessa limpeza? Eu tiro a brotação, ó, só para vocês entenderem. Eu estou tirando a brotação que está saindo no meio dos galhos, que é muito comum nos juníperos. Tiro as folhas velhas, os galhos velhos, e ainda assim eu tiro um pouco da brotação que fecha a saída dos galhos laterais. Além disso, eu posso tirar os galhos que estão para baixo, os galhos que estão muito para baixo eu posso tirar. Por exemplo, que nem essa brotação aqui que está muito para baixo, eu vou retirar para a gente conseguir entender um pouco mais a linha da planta. Mas toda essa brotação que está para baixo e a brotação que está no meio da árvore, a gente vai limpar para melhor conduzir essa planta, para facilitar o desenvolvimento dela e melhorar a condição de crescimento. Então, voltando àquela questão, quando a gente planta uma árvore na terra, né? Eu vou fazer um bosque, né? Eu vou fazer um pomar, né? Quem já teve a oportunidade de fazer um pomar sabe que não é simples fazer um pomar. Você vai plantar as árvores vão precisar de adubo, vão precisar de rega, e a planta precisa se desenvolver para poder dar fruta, né? Para poder dar flor, dar fruta. Então, quando a gente vai preparar um pomar, a gente tem que aprender, inclusive, a podar as árvores do pomar. Porque se a gente não podar de forma adequada, o pomar acaba não se desenvolvendo da forma correta e vocês acabam perdendo as árvores, né, as frutíferas de vocês. Então, muitas vezes quando a pessoa vem falar assim, poxa, mas vale a pena fazer bonsai? É legal? A planta gosta? Pessoal, a planta adora, porque toda vez que a gente manipula, toda vez que a gente limpa, que a gente dá esse estímulo para ela, a gente faz essa limpeza, a planta acaba se desenvolvendo melhor, ela acaba crescendo melhor e ela acaba ganhando maturidade, ela acaba ganhando, vamos dizer assim, desenvolvimento, né? Saúde. Então é muito importante limpar as plantas, manter as plantas. E é engraçado que assim, a gente vê hoje no Instagram, a gente recebe muita mensagem de pessoas que têm, principalmente descendentes japoneses aí, pessoal que tem planta na família há muitos anos, que o avô plantou, e acabou que ninguém fez manutenção nessas árvores. Então a manutenção é muito importante para a gente conseguir formar as nossas árvores e preservar a saúde delas. Então vamos limpando aqui, estou tirando todas as agulhas de baixo. E o interessante depois é vocês que estão começando no bonsai, vocês que estão começando a querer aprender sobre o bonsai, tem muita gente que está no início, né, está preocupada, puxa, não sei se a comunidade... Será que eu tenho um nível para entrar na comunidade? Pessoal, a gente fala de tudo, a gente fala do começo, do meio, do fim, volta para o começo, vai para o meio, vai para o fim. Aí você que está começando vai acabar entendendo um pouco o meio, depois vai começar um pouco o fim, depois você vai voltar para o meio, enfim, assim, a gente faz um vai e volta constante, porque isso é importante para a pessoa entender o começo, o meio e fim. Na verdade, assim, não tem fim, né? Bonsai não tem fim, todo mundo que começa no bonsai acaba nunca terminando, porque não acaba, é uma arte em desenvolvimento. Mas pelo menos assim a pessoa começa a ter aprimoramento das técnicas dela, ela começa a entender um pouco as técnicas dela para poder desenvolver a sua árvore, desenvolver a sua, vamos dizer assim, o seu... Eu hoje falo que meus bonsai eles são amigos meus, eles são membros da família, né? Porque eu tenho árvores há tanto tempo, há tantos anos, que muitas vezes alguém vem querer comprar uma árvore minha, não consigo vender, é difícil, tem algumas que é muito difícil. Algumas eu vendo, mas algumas é muito difícil, então depois de tantos anos cultivando uma árvore, a gente acaba se afeiçoando, porque a gente percebe que toda vez que a gente faz uma limpeza, que a gente faz uma adubação, que a gente faz uma estilização, a árvore melhora, a árvore cresce, ela dá fruto, e isso dá um prazer enorme na gente e faz com que a gente se afeiçoe ao bonsai quase como um membro da família. Então estou limpando aqui, selecionando um pouco os galhos, tirando aqueles galhos do meio, né? Principalmente nesse junípero tem muito galho crescendo no meio dos galhos, então é muito importante a gente fazer essa limpeza. Os galhos que vão para baixo também é importante a gente limpar para poder manter aquela linha, né, inferior. Então, ó, para vocês entenderem, eu fiz a limpeza aqui, ó. Eu fiz a limpeza. Vou sair daqui de trás só para vocês entenderem. Eu fiz a limpeza inferior dos galhos. Eu criei um pouco de, vamos dizer assim, acaba que começa a aparecer uma árvore, porque o bonsai ele tem que parecer uma árvore velha.
Então isso é muito interessante quando a gente começa a limpar as linhas de galho. O que eu quero dizer limpar as linhas de galho? Você começar a olhar uma árvore, mostra de perto aqui, Gui. Você começa a olhar de perto uma árvore aqui, ó, você consegue entender o que é uma linha de tronco, né? O que é uma linha de tronco? Eu consigo ver o tronco, né? Consigo ver a base aqui. Vem bem pertinho, Gui. Chega perto aqui, ó. Eu consigo ver a base dela, aí eu vou subindo aqui, eu vou subindo, volta um pouquinho o zoom. Eu vou subindo, e eu consigo ler toda a estrutura de galhos, né? Então isso aqui seria a estrutura de galhos, ó, a hora que eu vejo toda a linha de galhos, se eu olhar lá de baixo, ó, vou mostrar lá de baixo, eu consigo ver toda a estrutura de galhos dela e, de fato, eu consigo entender que ela deixa de ser uma muda, uma moita, e ela passa a ter um aspecto de árvore. Porque quando a gente entra embaixo de uma árvore e a gente olha uma árvore por baixo, que é a sensação humana do bonsai, a gente olha a árvore por baixo, a gente lê toda a estrutura de galhos dela e isso gera a sensação da gente de uma árvore velha. Então, quando eu faço essa limpeza, simplesmente a limpeza, como eu fiz agora, a gente consegue entender um pouco mais essa estrutura de árvore dessa planta. E só de fazer esse trabalho de limpeza eu já vou melhorar a condição de saúde dessa árvore. Depois a gente vai adubar e essa árvore começa, a partir daqui, a ser trabalhada como um bonsai. Então, o trabalho nesse Juniper procumbens hoje era simplesmente fazer uma limpeza, mostrar para vocês que a gente sai de uma árvore moita, e começa a ter o aspecto de uma árvore bonsai, simplesmente após uma limpeza e definição do que é o tronco, do que são os galhos principais e do que é uma copa em forma triangular. Então essa árvore naturalmente ela tem uma forma triangular, ela tem uma parte mais alta e ela tem os galhos mais baixos. Então só para vocês compararem, obrigado, vamos inverter a câmera aqui, Gui. Ó, esse aqui é a planta limpa, deixa eu sair um pouco de trás, esse aqui é a planta limpa e essa aqui é a planta sem nenhum trabalho, bruta, como vocês vão comprar. E lógico, o exercício hoje é para quem está começando, comprar uma planta bruta e fazer a limpeza e começar aí a trabalhar uma árvore no estilo bonsai. Essa planta, transformar numa planta assim. Pessoal, brincadeira, é uma brincadeira leve, é um exercício leve, é um exercício fácil, simples de vocês executarem, que com certeza vocês vão conseguir. E o Gui hoje preparou essa outra planta, que seria uma planta relativamente simples também, que é um Junípero Quichú. Qual que é a grande diferença? O Junípero Quichú, mostra de perto aqui, Gui. O Junípero Quichú, ele tem uma folhagem muito mais fechada, né? Um verde um pouco mais escuro, uma folhagem mais fechada, e ele não chega a ter na sua folhagem esses espinhos, né? Uma folha em forma de agulha. Então essa folha em forma de agulha ela é muito mais comum no Junípero procumbens do que no Quichú. No Quichú, às vezes, até acontece essa folha em forma de agulha quando a planta está fraca. Então não é o caso dessa árvore. Essa árvore está forte, que o Guilherme trouxe aqui. E essa outra espécie que a gente acabou de trabalhar, que é o Procumbens nana, é uma espécie muito boa para trabalhar porque ela é muito forte, ela é muito resistente, vocês vão conseguir executar o trabalho de uma forma muito simples. Esse Junípero Quichú já é uma planta um pouco mais delicada, é uma planta um pouco mais sensível, que eu diria para vocês que exige um pouco mais de conhecimento, né? Então você que quer começar a trabalhar bonsai, se for começar a trabalhar uma planta, opte aí por um Junípero procumbens, tá? Tinha uma pergunta aí, eu perdi? Como é que foi? Eu vi pergunta ali, mas eu acho que eu errei, hein? Foi erro meu. O Donegat tá respondendo aí o chat de pergunta. Você já respondeu? Não preciso responder? Quer responder? Não sei, pergunta. Vamos lá. Uma pergunta do Jackson. O Junípero jacaré e procumbens vão bem em regiões quentes como o Nordeste? Perfeita pergunta. Então, o Jackson perguntou se o Junípero jacaré vai bem na região quente. Jackson, é o seguinte, tem alguns colegas que têm Junípero jacaré na região do Nordeste. O que eu acho que é mais importante assim, é você preservar ventilação da planta e insolação. A temperatura para essa espécie não é tão importante, mas é uma planta de clima tropical, de clima temperado. É uma planta de clima mais frio. Então, assim, você quando vai cultivar uma planta de clima frio num clima tropical, você tem que tomar alguns cuidados, né? Principalmente em ventilação e insolação. Mas tem vários colegas que têm. Eu acredito que se você for comprar, comece com uma mula um pouco mais baratinha, um material um pouco mais simples, para depois evoluir para uma planta um pouco melhor. Mas eu acredito que vai conseguir trabalhar assim. Bom, Guilherme Garzon trouxe essa planta. Ele falou para mim que comprou no supermercado, foi isso, Gui? Sim, senhor. Há 1 ano e meio. Há 1 ano e meio ele comprou no mercado para dar de presente para Bel. Bel.
Então a Bel ia ganhar. A Bel é a esposa do Gui, para quem não conhece. A noiva, a esposa, enfim. Então mostra de perto aqui, Gui. Sim, senhor. Essa planta aqui, ó, ele já aramou, tá? Ele já até deu uma posicionada, que ele queria me matar de orgulho aqui. Enfim, o Gui já posicionou um pouco ela. Ele já baixou um pouco os galhos. É uma planta bem simples, é uma planta feita através de estaca. Então, o interessante dessa planta é que ela não é grossa, ela é fina, mas ela tem um determinado movimento aqui, um movimento interessante de tronco. Só que ela está plantada num vaso verde, esmaltado, né? Mostra o vaso. O vaso não é legal. O vaso é um vaso verde, esmaltado. Se a gente for falar em vaso para essa planta, eu vou até pegar um vaso para ela, peraí. Não, calma, um vaso. Vou pegar um vaso. Né? Se a gente for falar em vaso para essa planta, a gente teria que falar num vaso um pouco mais orgânico, né? Porque as plantas... Vamos ver de perto aqui, porque está um pouco longe ali. Então, esse vaso aqui, ó... Perdão. Esse vaso aqui seria um vaso interessante para essa planta, né? Então, quando a gente vai falar sobre bonsai, a gente tem que harmonizar também o vaso com a planta. Mas, enfim, é uma planta de supermercado, foi comprada há pouco tempo, está lá com o Gui, e a gente vai começar a falar um pouco sobre aramação e estilização de junípero para começar a ter um pouco mais de forma de bonsai através dessas técnicas, né? Então, lembre, quando a gente vai falar de técnica de formação, de estruturação de árvore, a gente vai falar em aramação, poda e tração. Então são 3 técnicas principais. Aramação, poda e tração. A gente pode falar também em enxerto, enxertia, tem várias outras técnicas, mas as principais são essas. Então essa árvore em si, o Guilherme já chegou aqui hoje 4h30 da tarde e ele queria preparar algumas árvores mais simples para a gente poder trabalhar hoje, para vocês que estão começando no bonsai se inspirarem um pouco mais no que a gente faz aqui. E hoje ele já até aramou, o Gui deixou essa planta aramada para a gente poder fazer uma breve estilização, vamos dizer assim, com essa espécie, com essa árvore. Então, apesar dela estar num vaso um pouco grande, né, um vaso que eu não gosto muito, e depois ele vai trocar, ele vai colocar num vaso assim, tá? Então, depois ele vai colocar num vaso assim. Viu, Gui? Nesse vaso aqui. Sim, senhor. Perfeito. Então, ele já aramou. Se vocês olharem de perto aqui, a planta já foi colocada arame de cobre, ó. Olhem de perto, o Gui já está aqui, ele estava suando, eu cheguei aqui, eu operei à tarde hoje com o Maurício estava gravando as cirurgias para mim hoje, a gente operou à tarde junto, cheguei aqui depois das cirurgias, o Guilherme já estava suando aqui, aramando, estava feliz da vida que a gente ia fazer essa transmissão, e ele já deixou esse material preparado para a gente conseguir mostrar para vocês o que é estilização. Então, qual que é o processo de estilização? Pensando em estilização, a gente tem que pensar numa frente. Então, eu não vi a árvore ainda, eu vou ver agora, e vou pensar numa frente para essa árvore para a gente conseguir estilizar e conseguir montar um bonsai um pouco mais definido. Então eu vou girar para vocês que estão de frente essa árvore aqui, para vocês entenderem e escolherem talvez a frente. Eu olhando aqui, eu escolhi pelo movimento de tronco que essa árvore tem, mais ou menos aqui assim, ó. Essa linha aqui é a mais interessante, ó. Essa linha aqui, vou mostrar na câmera de perto, essa linha aqui é a mais interessante, porque a gente tem um bom movimento de tronco, o tronco sai bem, mas a gente tem um broto aqui que está atrapalhando, deixa eu tirar. Vamos tirar esse broto daqui. Então a gente tinha esse broto saindo de frente, estava ocluindo a minha linha de tronco, vou conseguir mostrar. Então eu tenho uma linha de tronco aqui muito boa, eu tenho um bom galho aqui que vai ser um bom primeiro patamar, consigo montar um bom primeiro patamar, o Guilherme já até abriu um pouco mais. Se eu deixo ele aramando um pouco mais de tempo, ele ia deixar a planta pronta, não ia nem dar tempo de fazer a aula, mas enfim, a planta está já com o primeiro patamar, mas essa aqui é uma linha boa de frente, então se eu olhar pelos outros lados, ó, esse ângulo aqui, olhando de perto, eu praticamente tenho um tronco muito monótono, né? Se eu for olhar esse outro lado, eu acabo tendo até um bom desenho de tronco, né? Uma boa linha de tronco, mas eu tenho um patamar muito grande aqui, saindo para o fundo, né? Saindo para essa frente, vamos dizer assim, e isso acaba impedindo a minha observação do tronco. E se eu olhar por esse outro ângulo, também fica um pouco confuso, porque eu tenho esse galho aqui saindo de frente, então fica estranho. E se eu olhar lá daqui, ó, nesse ângulo, eu acabo tendo aqui um bom ângulo de frente. O que é o ângulo de frente? Eu consigo entender o que é uma linha de tronco, o que é uma sequência de informação entre base, movimento de tronco e linha de galhos primários. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou começar a posicionar esses galhos para melhorar essa planta como um bonsai. Então, pensando nessa linha aqui, nesse primeiro patamar, eu vou abaixar um pouco mais aqui, vou posicionar esse primeiro patamar. Vou tirar um pouco desses arames aqui,
que o Gui até deixou pensando que eu fosse continuar. Obrigado, Gui. Senhor, não, o Gui começou o dia hoje. O Donega tá falando que ele se ferrou. Na verdade, ele começou o dia me desafiando que eu tinha que fazer 50 flexões de braço. E mandar um vídeo. Então eu comecei o dia hoje. Quem, na verdade, começou o dia bem hoje fui eu. Que eu comecei o dia fazendo 50 flexões de braço. Para quem não conhece, Guilherme Garzon é professor de Kung Fu, 8 vezes campeão mundial de Kung Fu. E ele é bonsaísta, entusiasta e faz parte aqui do Estúdio Boca Bela. E também bonsai entusiasta, adora bonsai. Enfim, e faz parte do Estúdio Boca Bela e é meu treinador pessoal de Kung Fu. Né? Então eu tô indo, já fui para a faixa laranja, em breve devo ir para a faixa verde, né? E mais alguns anos, se Deus quiser, faixa preta, o objetivo é esse. Então, o Guilherme começou o dia hoje mandando fazer 50 flexões de braço de uma vez, não é 50 assim, 5, não, é 50 em um minuto. E eu fiz, hein? 51 minutos. A questão é os 21 dias. Os 21 dias, eu tenho que fazer 21 dias. Então eu vou posicionar esse primeiro patamar para vocês entenderem e vou aproveitar aqui esse patamar de fundo para começar a formar um pouco de volume nesse primeiro patamar, né? Criando aqui um pouco de volume. A aramação do Gui ficou boa hoje, hein, Gui? Parabéns. Depois de 2 anos. O Donegá falou ufa, viu, gente? Vocês não ouviram, mas o Donegá falou ufa. Rola uma brincadeira. A gente sempre tem aqui uma brincadeira durante a transmissão. Quem assiste a transmissão sabe que a gente sempre brinca um com o outro. É normal. Pena que o William não está aqui hoje. Porque o William faz parte de umas brincadeiras muito boas aqui. A gente sempre dá risada com ele. Se o William estiver assistindo, bem-vindo, William. Tá assistindo? Ah, o William é ótimo. O William é ótimo. Abre o áudio para ele aí, pelo menos. Não, tô brincando. Não abre, não. Não. Vou começar a limpar aqui um pouco essa brotação do meio do tronco. A gente tem uma brotação aqui no meio do tronco que vai acabar confundindo um pouco. Essa brotação ela acaba confundindo um pouco a visão do que a gente chama de espectador, né? A pessoa que está vendo o bonsai, ela acaba ficando um pouco confusa se eu deixo essa brotação no tronco, porque aqui a gente tem um primeiro patamar e aqui a gente tem muito bom aqui um segundo patamar. Olha que beleza esse segundo patamar, né? Então, o Gui já aramou aqui perfeitamente esse segundo patamar. Muito bom, Guilherme, muito bom. Então, perfeito. A gente tem aqui uma planta com o primeiro patamar montado. Primeiro patamar montado. Não, primeiro... Não, o elogio tá agora. Calma, eu não acabei ainda. Então, primeiro patamar montado, se a gente for olhar de frente ali, o Gui vai mostrar de frente. Pô, bacana, o Renato montou o primeiro patamar, o segundo patamar, aí o que a gente vai ter de problema? O ápice, né? O ápice é sempre o grande problema. A maioria de vocês que está aramando um junípero vai fazer aquele primeiro patamar, você fala, nossa, que legal, fiz o primeiro patamar. Fiz o segundo patamar, puxa, que legal, segundo patamar. Aí você começa a subir no meio da sua hora e você fala, puta, ferrou, acabou, não consigo mais ter imaginação. Por quê? Porque a partir daqui a gente começa a ter uma dificuldade enorme em formar a árvore, porque é confuso, isso é normal na cabeça de todo bonsaísta. A gente não consegue mesmo, existe um problema. E hoje nessa árvore eu vou mostrar para vocês como formar um ápice e compactar a árvore para a gente formar esse ápice de uma forma um pouco melhor, um pouco mais coerente e que harmonize um pouco mais com esse primeiro e segundo patamar que a gente montou. Então eu preciso, se eu for pensar em primeiro e segundo patamar, eu tinha que ter minha árvore terminando, vamos dizer, aqui assim, né? Vamos mostrar aqui assim de frente, ela teria que terminar aqui. Lá no zoom, vamos mostrar aqui, aqui seria. Então, o ápice aqui. Só que a aramação não dá para baixar o ápice. Então eu vou ter que passar um arame aqui. Vamos passar um arame para poder baixar o ápice. Espera aí, vou pegar um arame. Eu não sabia que ele ia baixar aquele ápice lá. Ele acha que vai abrir, né? Não, o Guilherme falou assim, pô, mas achei que você ia abrir o ápice aqui. Não vou baixar o ápice aqui. Calma. É sempre assim. Ainda bem que o Donegá não abriu o áudio agora, porque se ele tivesse aberto o áudio... Então eu vou passar um arame um pouco mais grosso aqui, para a gente conseguir abaixar e tensionar um pouco esse ápice. Eu vou passar um arame aqui de, deixa eu ver, 2,5 milímetros. Putz, é um arame mais grosso. Posso falar a verdade, mestre? Pode falar a verdade, Gui. Eu deixei para o senhor mostrar o senhor aramando agora. Ah, sim, perfeito. É ou não é, João? Deve ser.
Então eu vou passar um arame mais grosso no ápice para a gente conseguir tracionar ou tensionar esse ápice. Estou passando um arame de 2,5 milímetros, seguindo aqui a aramação que o Guilherme fez. Então eu estou na mesma linha de arame dele. E eu acredito que daqui para cima eu já não vou precisar, na verdade eu precisava desse trecho aqui com arame para poder fazer a tração, para poder fazer o movimento que eu queria. E daqui para cima eu já não vou precisar, então eu vou cortar esse resto de arame, porque daqui eu não vou precisar mais. E esse outro arame aqui que eu simplesmente ancorei nesse primeiro galho, eu também não vou precisar mais. Nesse segundo galho, perdão, também não vou precisar mais. A ideia aqui era só uma ancoragem, para poder abaixar esse galho. E agora, vamos lá, estamos aqui com o nosso pequeno junípero aqui, ó, nosso pequeno junípero, primeiro patamar, segundo patamar montado, né? Então a gente for pensar aqui nosso segundo patamar montado. E aí, nesse ápice aqui, pessoal, se a gente for observar, ó, ele está muito longo em relação ao tronco. Então eu começo a criar um pouco de movimento, eu quero dobrar ele um pouco, para a gente conseguir trabalhar essa árvore um pouco mais compacta, né? Então eu quero dobrar, ó. Eu vou dobrar. Lembre o seguinte, toda vez que a gente vai dobrar um galho, igual eu fiz agora, ó, eu estou apoiando no arame, eu não estou apoiando no galho. Então eu tenho que apoiar no arame. Isso é super importante para que a gente não crie nenhum estresse na nossa fibra do galho aqui. Então é muito importante eu apoiar no galho. Ó, se vocês forem ver de frente aqui, eu já comecei a compactar bem o ápice dela. Vou compactar um pouquinho mais ainda. Então vou dobrar um pouquinho mais. Esse galho vai descer. Esse outro vai virar para cá. E a gente vai fazer um ápice aqui, ó. Então, só para a gente colocar de fundo, ó. Deixa eu só fixar aqui. Então, o que eu fiz aqui? Eu compactei o ápice, eu trouxe o ápice para baixo, né? Ó. O ápice está fazendo o que a gente chama de reverência. Ele está trazendo o movimento dele para frente. E aí eu vou tirar o resto dos arames que o Gui deixou, para eu poder posicionar, e vou tirar a brotação que está inferior, para poder montar a minha linha de patamares, depois de fazer. Então essa brotação que está saindo para baixo eu vou tirar. Esse aqui que está um pouco para fora eu vou tirar, esse aqui também. O Luandi está pedindo para você falar sobre a reverência. Muito bom. Então, o Luandi fez a pergunta sobre reverência. Muito bacana, Luandi. Obrigado. Eu adoro perguntas assim. Eu acho que isso ajuda muito a gente conseguir interagir cada vez mais. O que é a reverência? Se a gente for olhar a planta assim, ó, vocês vão falar, poxa, a planta está triangular. Pô, virou um bonsai, ela era uma planta reta, de repente eu abaixei o ápice e fiz a reverência. O que é a reverência, pessoal? Ó, se eu olhar o ápice de frente, eu acabei deixando o ápice totalmente voltado para frente da planta. Ou seja, ela está, se eu for olhar lá como se você estivesse me olhando, o que o bonsai tem que apresentar? Se eu estou recebendo alguém na minha casa, você é meu amigo, você está vindo na minha casa. Se eu for te cumprimentar assim, ó, é um cumprimento de que você não é muito bem-vindo, né? Eu não gosto muito de você. Agora, se eu vou te cumprimentar assim, oi, tudo bem, você é meu amigo, vem cá, seja bem-vindo. O que a gente faz com a reverência? O que é a reverência? É um modo de eu abrir a linha de leitura da árvore, eu estou referenciando o meu corpo como uma árvore, trazendo a informação de seja bem-vindo. Você pode me entender, você pode me ver. Se eu mostro a minha reverência de lado, significa que eu estou querendo ir para lá. Se eu mostro a minha reverência para lá, eu estou mostrando que eu quero ir para o outro lado. Se eu estou mostrando a minha reverência de frente, significa que você está sendo bem-vindo a mim. Então, toda vez que você vai abraçar alguém, você não vai abraçar assim, você vai abraçar assim, né? Bem-vindo. Quando a gente fala de reverência de bonsai, a gente fala de uma planta sendo receptiva
a pessoa que está olhando. Então isso é muito importante no bonsai e essa receptividade é fundamental para que você crie uma planta que tenha um aspecto senil, né? Isso é super importante. Ah, o Guilherme está pedindo para eu colocar o vaso aqui, ó, só para mostrar como que a planta vai ficar no futuro, nesse futuro vaso aqui do Ricardo Mendes. Então, ó, imaginem ela nesse futuro vaso do Ricardo Mendes, vai ficar muito interessante, vai ficar muito melhor do que está, mas eu não acabei de podar ainda, então deixa eu acabar de podar. Pessoal, só para vocês entenderem, então, o que é reverência? É essa receptividade. Vou tirar esse galho de frente, tem que tirar um pouco do arame aqui, vou tirar esse galho que está muito forte em cima, que a planta está forte, não precisa desse galho. Tirar o arame desse galho aqui. Eu ia pedir para você fazer um comentário, Renato, mas já até apareceu a pergunta aqui. Mas e a parte de trás? Porque a parte de trás ficou sem nada, né? Então o pessoal precisa entender o que vai acontecer nessa parte. Perfeito. Então, quando a gente faz esse tipo de reverência, você fala assim, poxa, mas a parte de trás ficou sem nada. De fato, aqui eu tive um problema de limpeza, né? Aqui ficou limpo, ficou sem brotação. O que acontece nos juníperos quando ele recebe insolação assim? Por isso que eu deixei essa brotação aqui, ó. Se vocês forem ver, a gente tem uma brotação aqui, que provavelmente no futuro vai ser o que vai fechar essa parte de trás e eu vou conseguir compactar. E quando a gente recebe insolação nessa área aqui, essa área vai acabar ficando cheia de brotação nova, porque é uma árvore jovem, e essa brotação nova vai formar o fundo do ápice para a gente conseguir melhorar o fundo da planta. Então, no primeiro trabalho, não necessariamente eu vou ter uma árvore pronta, eu vou ter uma árvore começada, mas é importante eu fazer essa reverência para poder criar a linha de tronco e a linha de estrutura dessa árvore, para que no futuro ela se desenvolva da melhor forma possível. Então, por isso que eu não tirei totalmente aqueles galhos e eu estou baixando aqui, tentando compactar cada vez mais, para a gente ter uma frente aqui, ó, uma árvore cada vez melhor. Vamos limpar aqui a base desses galhos. Eu, particularmente, não gosto de árvore que não tem fundo, eu gosto de árvore que tem fundo. Mas, às vezes, acontece da gente ter uma árvore que não tem ainda o fundo, então, por isso, a gente tem que esperar e eu estou deixando esse galho aqui para a gente conseguir desenvolver. Poderia até ter deixado alguma brotação aqui de trás, que eu acabei tirando para poder entender a linha de tronco, mas ela vai brotar de novo, ela vai desenvolver de novo e vai formar o fundo da árvore sem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma, tá? Mas para quem está começando, ó, só para a gente entender a questão de triangulação, é isso que a gente vai formar e depois no futuro o Gui vai colocar nesse vaso aqui para que a gente tenha uma árvore mais leve, mais compatível com o tamanho do vaso e tamanho da planta. Pessoal, a gente vai fazer um intervalo de 10 minutos, então deixa eu sentar. A gente vai fazer um intervalo de 10 minutos e daqui a pouco a gente volta que eu vou discutir o projeto dessa outra árvore com vocês a respeito de como melhorar a condição dela e por que eu estou fazendo isso e quais são as técnicas que a gente vai utilizar num bonsai desse porte e por que eu estou usando, quais são os fundamentos técnicos do que eu vou fazer, a gente vai discutir no próximo bloco com vocês. Então,